Hoje eu quero mostrar para você como se faz uma composição para você brilhar com a sua pintura. Este é um tema que eu gosto muito de pintar, para ser sincera, eu amo de verdade esse tema. Por quê? Porque é a nossa brasilidade, o nosso colorido brasileiro, as nossas flores, a colorido das flores que eu tracei aqui. Mas antes, eu quero falar um pouquinho como que eu cheguei nisso? Como que eu faço para compor uma ideia genuína, minha, de uma forma bem prática? Eu vou mostrar para vocês. Olha, eu tenho aqui uma caixa que eu guardo meus arquivos, fotos, algumas fotos mesmo que eu tiro, revelo, algumas imagens que um dia eu possa assim ocupar em termos de criar, juntar ideias. E eu vou mostrar especificamente essas fotos aqui, que já são um pouco antigas até, mas por quê? Porque como eu gosto de pintar folhagens, flores, juntar tudo numa composição só, mas eu tenho que ter um ponto de partida. E eu falo assim porque é legal eu compartilhar como que eu chego nessa composição com tanto desenho, com tantos elementos, mas tudo isso é pensado, tem um conhecimento articulado aqui para ser é, para eu transcrever aquilo que eu quero com as tintas, para chegar com as tintas. Então, é o seguinte, olha, por exemplo, aqui eu tirei foto de uma rama de um coqueiro, eu vou colocar aqui pertinho. Essa rama aqui, por exemplo, eu achei linda e eu vou utilizar na minha composição aqui, olha. Eu não vou pôr coquinho, a primeira ideia não é colocar o coquinho que está aqui, mas vou deixar assim. Então, eu vou trabalhar em tons de cru, com palha. Essa outra imagem aqui, olha, esse caule, esse caule, ele tem um colorido que eu achei lindo. Isso eu tirei assim, passando a mão mesmo no tronco, ele tem um musgo verde muito bonito. Eu vou colocar esse detalhe aqui, olha. Aqui são folhas que eu estou acostumada a desenhar, mas você pode, às vezes, até pegar uma folha de uma árvore e trazer e transcrever ela para a sua tela. Assim como tem, olha, por exemplo, ideias de folhagens aqui, tudo isso eu capto com o meu olhar, porque eu saio às vezes na rua e o próprio olhar, naturalmente, você vai buscar as coisas que te atraem. E aí eu fico pensando assim, puxa, como que eu faria isso com a tinta? Eu olho para algo que eu fico contemplando, às vezes na rua mesmo, ou num jardim, aquilo me atrai, eu coloco atenção e trago para dentro de casa para uma hora eu colocar em prática. Essa outra foto aqui eu achei bem, talvez não sei se fique clara para vocês verem. Tem uma palha aqui seca, torcida. Essa palha, olha, eu achei muito linda. Eu vou colocar ela aqui em tons bem neutros, meio acinzentado, uma palha bem seca, já esturricada, torcida, com dobras, com movimento de de fundo e frente, para dar um equilíbrio aqui com o colorido. Então, você aqui tons neutros dessa palha. E um detalhe rico também, eu vou chegar aqui pertinho, ó. Aqui tem uma estrelitzia alba, eu acho linda essa flor, e ela está num tronco, né? Ela fica num caule já vincada. Eu trouxe ela para cá, olha. Então aqui eu vou colocar a estrelitzia alba. Já tenho traçado todo o colorido que eu vou usar. Eu coloquei aqui, então, essa flor, esta, a estrelitzia, a família das helicônias está aqui, duas flores. Essa composição, ela tem um percurso visual que eu acho importante ter. O percurso visual, ele tem que trazer o olhar do observador sempre para dentro da sua tela. Todas as linhas desenhadas, elas foram pensadas. Por exemplo, essa folha vem para cá, essa
ela vem para dentro, ela te leva para olhar o que está aqui. Essas folhas também caem e ela tem uma direção, aqui tem uma outra flor. Essas ramas do coquinho, elas descem, mas aqui tem uma outra folha que vai mostrar um percurso e você fica com o olhar sempre aqui. Um outro detalhe também, eu adoro o nosso colorido, do nosso colorido das plantas, das nossas folhagens. Eu já sei definido como que eu vou trabalhar. Aqui, olha, tem planos diferentes, né? De primeiro plano, segundo plano. Aqui tem folhas de coqueiro, que ela tem uma natureza de forma diferente, de bananeira, de palha também, olha, tem palha que tem outras folhagens que eu vejo assim que compõem numa foto que eu tiro. Então é uma mescla, mas dentro dessa mescla eu tenho que trabalhar com o primeiro plano, os planos intermediários, o fundo. Então esse equilíbrio entre figura e fundo é fundamental numa composição. Você vai pintando os elementos que estão atrás, os elementos intermediários, a sobreposição de formas, o contraste de cores, cores mais fortes, cores mais suaves. O fundo, aqui eu já tenho também como que vai ser ele, aqui vai ser umas tonalidades mais claras para poder enaltecer as formas de uma maneira atraente ao olhar. Então, esse percurso visual é importante ter em relação às linhas traçadas de cada elemento na composição, para que sempre você tenha um olhar que fique percorrendo aqui. Outro detalhe é trabalhar com o equilíbrio entre cores quentes e cores frias. E um detalhe que foi pensado também, essa flor aqui, ó, já tem o colorido dela definido. Eu vou trabalhar com tons de especiarias. Aqui eu vou trabalhar, eu adoro esses tons de especiarias, sabe? Aquelas cores mais rebaixadas, mais neutralizadas. Eu vou trabalhar com a tonalidade do amarelo indiano. Aqui com os laranjas, mas um laranja mais queimado. E aqui eu também um turquesa. E esses tons, todos eles são neutralizados, eu não jogo a tinta com o viço puro, eu vou mudando as tonalidades para dar forma, para dar o volume de uma forma suave e ao mesmo tempo de destaque, né, que são 3 elementos de destaque, porque aqui eu vou usar tonalidades dos verdes, dos terras, né, os tons terrosos que eu adoro. Aqui talvez eu jogue um laranja envelhecido também para quebrar um pouco dos verdes. Vejam bem, aqui tem 2 palhas secas, então elas vão dar um pouco de leveza na tonalidade. Vou puxar para o lado cru, né? A palha, aquele. Eu falo cru, mas é várias cores que vão sendo espatuladas e pinceladas nela. Então, todo aqui tem outro tronco também que eu não falei. E o que é legal é assim, esse aqui eu mostrei para vocês a foto com o verde musgo. Esse aqui ele tem uma capa com a própria casca dele, que compõe com o encaixe da estrelícia. Aqui eu vou jogar umas fibras de palha seca, torcida. Nesse fundo, vou ter assim, como ele é claro, eu vou jogar bem em último plano linhas insinuando alguma coisa bem lá no fundo. E aqui, essas ramas aqui vão ser também em tons de cru, vou colocar bastante fibra aqui, mas voltando lá, falando no tronco, esse tronco de coqueiro eu adoro fazer, porque aqui eu trabalho bem com espátula, então eu vou dar aquela textura áspera, áspera e cheia de fibra ao mesmo tempo, porque o coqueiro ele tem assim
umas fibrazinhas que saem aqui dos lados, ó. E eu tô mostrando para vocês aqui com o dedo, porque eu esboço tudo com carvão. E o carvão vegetal, ele me dá essa facilidade de eu esfumar, por exemplo, aqui, olha, eu já deixei a parte onde eu vou querer mais escura, essas fibras aqui, depois eu vou descer alguma coisa. Então, já deixa claro para mim aquilo que eu quero. E isso eu estou compartilhando com vocês porque é um instrumento da pintura que ajuda muito no esboço. E quando eu não quero, eu venho, eu passo um paninho, olha, ou uma borracha, ele sai, e mesmo assim, ele misturando com a tinta, também não tem problema. Ele não tira o viço da cor. Então, esses elementos aqui, tem outro detalhe que eu quero falar. Eu procuro sempre dar um equilíbrio entre as formas que eu quero dar destaque, e essas 3 flores aqui são, assim, o destaque da minha composição. E o que eu considero? O equilíbrio da forma como eu coloquei em relação a esses elementos aqui. Aqui eu tenho linhas na vertical, né? Essas outras linhas que descem e que sobem das folhagens, mas esses 3 elementos aqui estão colocados em forma triangular. Eu uso esse artifício do triângulo escaleno porque, pela razão dele ter os 3 ângulos diferentes, eu consigo dar uma composição com movimento e com equilíbrio dentro de um pouquinho da matemática. Isso ajuda muito também a você saber dispor desses elementos. Então, tem linhas na vertical, tem linhas curvilíneas, tem o movimento das folhas, as formas são diferentes e a maneira como eu trabalho, eu sempre venho do fundo, do último plano, e vou trabalhando com os elementos que estão nos planos intermediários e sempre dando assim, nessa composição, para não ficar tudo muito fechado, muito escura, eu deixo uns respiros assim, ó, que já estão demarcados para mim, que eu vou usar do tom do fundo. Então, o fundo que eu for colocar aqui, eu dou uns toquezinhos aqui para dar um respiro também, para dar uma leveza, porque a natureza é assim. Eu vou mostrar aqui, por exemplo. Tem aqui, olha, em relação ao céu e as figuras, eu tenho o fundo. E tudo isso é o olhar que você tem no dia a dia, que você vai colocando atenção. É uma forma de eu compartilhar com vocês como que eu componho meus trabalhos. E isso é o teu olhar, o teu radar daquilo que você considera, aquilo que te atrai. Se te atrai outros temas, não importa, mas faça uma sugestão, né? Tenha um arquivo daquilo que você gosta, porque geralmente você fala, puxa, o que eu vou pintar hoje? Que ideia que vai surgir? Como você tem essa predisposição de querer fazer algo novo, uma ideia nova, para que você possa brilhar, então tenha algumas referências num cantinho da sua pintura, coloca lá papéis, fotos ou imagens que você considera do seu gosto. Somos diferentes, vivemos no mundo das diferenças, cada um tem aquilo que atrai. Então, é uma forma de você ter um apoio, porque a ideia, ela surge assim, daquilo que você quer, daquilo que você busca e daquilo que você concretiza na sua pintura. Bom, eu espero que eu tenha contribuído com aquilo que eu compartilhei aqui e que você tenha boas ideias, que isso seja, que te ajude a agregar no seu trabalho para que você possa pintar e brilhar muito como artista.